Sempre ressaltei estar pronta para me debruçar sobre o tema quando a questão se apresentasse em procedimento apto a produzir pronunciamento com a mesma eficácia do ponto de vista procedimental e do ponto de vista sistêmico, como apenas hoje, por razões que não detenho, se oportuniza. A ordem de habeas corpus pressupõe ilegalidade ou abuso de poder a coartar, a coibir, quanto à liberdade de locomoção, do artigo 5º, 68 da nossa Constituição. E nessa ótica, rogando a mais respeitosa vênia a todos os que compreendem de forma contrária, não vejo como admitir a presença de tal pressuposto, a teratologia, em decisão amparada na jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, ainda que vencida quando da sua formação. Ao fundamentar o indeferimento do HC 152.752 do Paraná na inviabilidade de reputar ilegal, abusivo ou teratológico acórdão fincado na compreensão majoritária do Supremo Tribunal Federal, ainda que não a minha, afirmei expressamente que a revisita ao tema, em atenção ao princípio da segurança jurídica em prol da sociedade brasileira, se haveria de fazer no locus apropriado, justamente o do presente julgamento, a saber, em sede de fiscalização abstrata, no mérito das ações declaratórias de constitucionalidade 43, 44 e 54, à época já ajuizadas. Igualmente faço a distinção, o distinguish, no âmbito do habeas corpus, e também o disse com todas as letras na oportunidade daquele julgamento, entre decisão proferida com base na afirmação de tese fundada em interpretação de texto constitucional, como ocorreu nos HCs de relatoria dos ministros Eros Grau em 2009 e Teori Zavascki em 2016, e decisão lançada pela observância da jurisprudência prevalecente da Corte, reafirmada sob a sistemática da repercussão geral, como o era, naquele habeas corpus do Paraná, o acórdão da 5ª turma do STJ, contra o qual se voltava a impetração. Como se vê, apreciei aquele habeas corpus do Paraná nos exatos termos que fiz em todos os outros que desde 2006 me foram submetidos, em atenção, mais uma vez, ao princípio da segurança jurídica e sempre reafirmando, por respeito à densidade jurídica da controvérsia posta, que o tema de fundo haveria, sim, de ser revisitado no exercício do controle abstrato de constitucionalidade, ou seja, nessas ações. Não se diga, portanto, que alterei o meu entendimento na oportunidade quanto ao tema de fundo, que hoje volta à análise. Minha leitura constitucional sempre foi e continua a ser exatamente a mesma. Aprofundo. Diante da eficácia objetiva da decisão pela qual, indeferidas as medidas cautelares deduzidas nas presentes ações diretas de inconstitucionalidade 43 e 44, a fixação de exegese diversa quanto ao artigo 283 do CPP somente poderia ocorrer, repito, na minha compreensão, quando o julgamento do seu mérito, como finalmente agora vamos fazer. E prossigo dizendo que não se diga que o artigo 5º, 41 da Constituição, ao autorizar a prisão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade competente, viabiliza a leitura segundo a qual a presunção de inocência não inibe a execução antecipada da pena quando dimensionada, como o faz o artigo 5º, 57 da Constituição Federal. De fato, qualquer que seja a sua justificativa, o encarceramento, nas palavras da acadêmica ativista feminina e autora de livros sobre o sistema prisional Angela Davis, é a própria negação da liberdade. Não obstante,
semelhantes nos seus efeitos, são inconfundíveis. Esse ponto, e eu peço toda a vênia aos meus eminentes pares, para mim é capital. São inconfundíveis os conceitos de prisão cautelar e de prisão pena, e é preciso distingui-los. A pena criminal é sanção imposta pelo Estado, legitimada pela sentença condenatória, em retribuição à conduta tipificada como criminosa. O fundamento jurídico legitimador da pena não é outro senão a culpa, nulla pena sine culpa. Medidas cautelares, todavia, com efeitos penais, embora produzam efeitos ou possam produzir efeitos restritivos sobre a esfera de liberdade do acusado, é o caso da prisão temporária, é o caso da prisão preventiva, não tem finalidade retributiva, não configuram modalidade de pena e, por definição, precedem a culpa. Prisões dessa natureza têm caráter transitório e transcrevo doutrina, resguardar determinados interesses humanos e sociais relativos à instrução do processo criminal, à garantia da ordem pública, da ordem econômica, ou para assegurar a efetiva aplicação da lei penal. São as condicionantes do artigo 312 do CPP. As prisões provisórias, temporária e preventiva, enquanto medidas de cautela, se justificam, se presentes as condições objetivas que as ensejam, pelo seu caráter eminentemente instrumental, ainda que enfeixem consequências na esfera da liberdade individual do acusado, cuja finalidade é sempre outra que não a punição do culpado, até mesmo porque culpado ainda não há. Ao contrário da pena, a prisão cautelar necessariamente, repito, precede a declaração jurídica da culpa. E não se tratando de prisão de natureza cautelar, todavia, o fundamento da prisão, a prisão-pena, será a formação do que chamamos de culpa. E, segundo a norma expressa da Constituição, esta convicção somente pode irradiar efeitos normativos a partir do momento definido como trânsito em julgado da condenação criminal. Gostemos ou não, goste eu pessoalmente ou não, esta a escolha político-civilizatória manifestada pelo poder constituinte, e não reconhecê-la importa, com a devida vênia, reescrever a Constituição para que ela espelhe o que gostaríamos que dissesse, em vez de observarmos. O Supremo Tribunal Federal é o guardião do texto constitucional, não o seu autor. Tenho por inegável que o texto do artigo 283 do CPC guarda rigidez frente à ordem objetiva de princípios, valores e regras inscritas na Carta Constitucional de 1988. E lembro, Beccaria, do momento em que o juiz é mais severo do que a lei, ele é injusto. Aí eu passo a considerar o marco normativo internacional, que é o artigo 9º da Declaração Internacional Universal dos Direitos Humanos de 1948, que não aparta a presunção de inocência da estrita observância do princípio da legalidade pelos ordenamentos jurídicos dos Estados nacionais, que diz em verbis: todo ser humano acusado de um ato delituoso, são as normas internacionais, 1948, tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual se lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. No Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, a presunção de inocência aparece dimensionada no artigo 66, que estabelece que, para proferir sentença condenatória, o tribunal deve estar convencido de que o acusado é culpado, além de qualquer dúvida
razoável. Aprovada na 9ª Conferência Internacional Americana, em Bogotá, também em 1948, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem assegura que ninguém poderá ser privado de sua liberdade, a não ser nos casos previstos pelas leis e segundo as praxes estabelecidas pelas leis já existentes, e que parte do princípio que todo acusado é inocente até provar-se-lhe a culpabilidade. Novamente, a tônica das normas internacionais é a legalidade. Assegura-se o princípio da presunção de inocência em dimensão conferida pela lei local. Já o conteúdo do artigo 8, parágrafo 2º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, todos já incorporados ao nosso direito positivo, reza: toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente a sua culpa. Preceito idêntico, praticamente, é o 6º item 2 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos de 1950, segundo o qual toda pessoa acusada de um crime deve ser presumida inocente até que seja provada a sua culpa, segundo a lei. No julgamento do caso Suárez Rosero versus Equador, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, interpretando o citado do artigo 8.2 da Convenção Americana, assentou o entendimento de que antecipar a execução da pena à devida comprovação da culpabilidade nos termos da lei doméstica dos procedimento contrário aos princípios gerais de direito universalmente reconhecidos. Nos termos da lei doméstica, a antecipação da execução da pena não é o caso da legislação brasileira. Esta Corte considera, colhe-se certo porque me parece muito relevante, que ao princípio da presunção de inocência subjaz o propósito das garantias judiciais ao afirmar que uma pessoa é inocente até que sua culpabilidade seja demonstrada. E do disposto neste artigo da Convenção deriva a obrigação estatal de não restringir a liberdade do detido além dos limites estritamente necessários para assegurar que não impedirá o desenvolvimento eficiente das investigações e que não evitará a ação da Justiça, pois a prisão preventiva é uma medida cautelar, não positiva. Este conceito, continua a Corte, está expresso em múltiplos instrumentos do direito internacional dos direitos humanos, entre outros no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que dispõe que a prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento não deverá constituir a regra geral. Caso contrário, estar-se-ia cometendo uma injustiça ao privar de liberdade pessoas cuja responsabilidade criminal não foi estabelecida por um prazo desproporcional à pena que corresponderia ao crime imputado. Seria o mesmo que antecipar uma pena à sentença, o que é, diz a Corte, contrário aos princípios gerais do direito universalmente reconhecidos. Digo eu, o que entendeu a Corte Interamericana, no caso, é que, uma vez adotado no marco legal do Estado um determinado procedimento para reconhecimento da culpa, este procedimento, desde que forneça suficientes garantias ao devido processo legal e ao direito de ampla defesa, deve ser observado necessariamente, não podendo o Estado deixar de observar as garantias legais por ele mesmo asseguradas. É importante ressaltar que, pela sua própria natureza, dependente de delicados consensos, o direito internacional dos direitos humanos afirma pisos proativos, patamares civilizatórios mínimos, sendo absolutamente despropositado, data vênia, invocar instrumentos internacionais assecuratórios de liberdades subjetivas como barreiras de contenção do desenvolvimento nacional dos regimes de liberdades, como normas fixadoras de limites
para os direitos viáveis. Tanto é que prevalece nessa seara o princípio pro homine, segundo o qual tem precedência, em caso de eventual conflito entre o parâmetro de proteção previsto na normativa internacional e aquele assegurado no direito doméstico, a que oferece a mais ampla proteção ao direito subjetivo, conforme já reconhecido por esta Casa, em precedente histórico do nosso ilustre decano, HC 90.450, segunda turma, julgamento em 23 de setembro de 2008. Esta, em última análise, é mais uma aplicação de uma norma extremamente cara ao direito do trabalho, que é a aplicação da norma mais favorável ao trabalhador. E digo que aqui, no campo penal, o princípio da primazia da norma mais favorável foi positivado no artigo 29b da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Pacto de São José, preceito que proíbe categoricamente, seja ela interpretada como limite ao gozo ou exercício de qualquer direito ou liberdade reconhecido de acordo com as leis do Estado pátrio. Em decorrência, é um verdadeiro non sequitur afirmar que se a Convenção, no seu artigo 8, parágrafo 2º, ou para esses fins, qualquer outro instrumento internacional garantidor de liberdades subjetivas, não dá a presunção de inocência à dimensão que lhe confere a Constituição brasileira, não poderia o seu autor, o poder constituinte, legitimamente fazê-lo. A nossa Constituição não assegura uma presunção de inocência meramente principiológica. Ainda que não o esgote, ela delimita o âmbito semântico do conceito legal de culpa para fins de condenação criminal na ordem jurídica por ela estabelecida. E o faz ao afirmar categoricamente que a culpa supõe o trânsito em julgado. Em outras palavras, a presunção de inocência, a assegurada nos instrumentos internacionais, lida segundo a ótica da Constituição, perdura íntegra enquanto não transitar em julgado a decisão condenatória. E não se está aqui a confundir culpa com prisão, considerada a distinção entre a prisão pena e as prisões cautelares. E aí eu invoco o magistério de Barbosa Moreira, dizendo que por trânsito em julgado entende-se a passagem da sentença da condição de mutável a de imutável. Tal momento é aquele em que cessa a possibilidade de impugnar-se a sentença por meio de recurso. O trânsito em julgado, diz o mestre, é, pois, fato que marca o início de uma situação jurídica nova, caracterizada pela existência da coisa julgada, formal ou material, conforme o caso. Prossiga o considerada a conformação específica dada pela Constituição brasileira ao princípio da presunção de inocência, qual seja a de assegurá-la até o trânsito em julgado ou a irrecorribilidade do título condenatório, qualquer tentativa de assimilação da ordem jurídica pátria a razões de direito comparado em relação a ordenamentos jurídicos que, por mais merecedores de admiração que sejam, não contemplam figura normativa constitucional análoga, não se justifica. Estou a fundamentar a minha decisão na legislação do Brasil. Se a Constituição do Brasil há de ser guardada por esse Supremo Tribunal Federal e respeitada, a norma do artigo 5º, inciso 57, há de, com todo respeito, prevalecer em toda a sua densidade. Não cabe ao Poder Judiciário o exercício do controle jurisdicional da exegese conferida pelo legislador a uma garantia constitucional e fundamental, simplesmente substituí-la pela sua própria interpretação da Constituição. O direito processual penal tem como norte a maior das garantias constitucionais, que é a observância na tutela constitucional da liberdade do devido processo legal.
A Constituição assegura expressamente que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado de sentença penal condenatória. Uma vez adotado pelo legislador infraconstitucional marco normativo que, longe de a ela se contrapor, visa assegurar a máxima efetividade da garantia constitucional da presunção de inocência e guarda com a lei fundamental absoluta consonância, não pode, data máxima vênia ou intérprete da norma constitucional, ceifar-lhe o potencial humanizador. Temos, digo eu, o poder-dever de invalidar leis cujos conteúdos sejam contrários à Constituição, mas não fomos, data vênia, investidos de autoridade para negar vigência à própria Constituição. A sociedade reclama, e com razão, que o processo penal ofereça uma resposta célere e efetiva. Tal exigência, no entanto, não pode ser atendida ao custo da supressão das garantias fundamentais asseguradas no texto magno. Garantias estas lá encartadas para proteger do arbítrio e do abuso os membros desta mesma sociedade. A maior parte das condenações transita em julgado nas instâncias ordinárias e dos recursos de natureza extraordinária, a imensa maioria tem seu segmento negado sumariamente. Problemas e distorções decorrentes da estrutura normativa penal e processual penal, tais como o frequente extenso lapso entre o início da persecução penal e o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, devem ser resolvidos não pela supressão de garantias, e sim mediante o aperfeiçoamento da legislação processual penal pertinente. Insisto. Tampouco favorece o devido equacionamento da questão pautar-se o debate em utilizações de dados com intenções alarmantes e argumentos ad terrorem. Nesse sentido, senhor presidente, prestou relevante serviço público o Conselho Nacional de Justiça ao esclarecer que o número de eventuais beneficiados, insisto, por uma declaração de constitucionalidade do artigo 283 do CPP, não ultrapassaria 4.800 presos, o que responde a apenas 2,5% do número de 190 mil anteriormente ventilado ou dos milhões que todos os dias estão sendo apregoados. Senhor presidente, lembro Cavafis, poeta grego da minha preferência. O que esperamos na ágora reunidos é que os bárbaros chegam hoje. Por que subitamente essa inquietude? Que seriedade nas fisionomias? Por que tão rápido as ruas se esvaziam e todos voltam para casa preocupados? Porque é já noite. Os bárbaros não vêm. E gente recém-chegada das fronteiras diz que não há mais bárbaros. Sem bárbaros, o que será de nós? Eles eram uma solução. Se Cavafis, à espera dos bárbaros. Senhor presidente, julgo procedentes as ações declaratórias para declarar a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal na redação conferida pela Lei 12.403 de 2011. Tenho uma mínima divergência com um dos comandos emitidos pelo eminente relator no final do seu voto, mas, por óbvio, será um tema a ser enfrentado dependendo do julgamento final. É como voto. A eminente ministra Rosa Weber acompanha o relator no